Agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes. Eu sou a Bruna Baroni e comigo a treinadora que coloca todo mundo para se mexer da ponta do pé até o último fio de cabelo. É ela, a Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes. Não, até os neurônios eu coloco pra mexer. Adoro uma ativação neural, viu, Bruna? Adoro. Quem não sabe o que é, quem treina comigo sabe. E quem não treina vai, acho que, saber agora um pouquinho hoje. Com certeza. O assunto de hoje vai mexer com a nossa cabeça literalmente. Você, ouvinte, já ouviu falar em ginástica pro cérebro? Ou você já parou para pensar na saúde do seu cérebro? A gente já tratou aqui no Band News Informa de algumas atividades cognitivas e agora a gente vai falar de mais um método, o método Supera. Quem vai explicar tudo para a gente é a neurocientista Lívia Ciatti, que é mestre em neurociências. Lívia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria falar com vocês e com todos os ouvintes. Bom, o que quer dizer ginástica para o cérebro? Bom, esse termo ele é engraçado por fazer uma analogia com a ginástica para o corpo. Ao falar em ginástica, a gente pensa em exercício físico, academia, e o cérebro, por estar junto com o corpo, precisa também de exercício e de estímulos. Costumamos dizer em neurociência que o cérebro ele é um órgão adaptativo. Então, ele se acostuma e ele aprende muito fácil tudo que ele mais faz. Então, se eu sou ativa, movimento o corpo e aprendo constantemente, ele se torna especialista nisso. Mas eu também fico com preguiça, fico lá em casa, ou só assistindo TV, com pouco estímulo intelectual, ele também se acostuma com isso. Então, ginástica para o cérebro, ela pode ser entendida como um estilo de vida mais ativo e mais voltado ao aprendizado constante ao longo da vida. E por que é importante a gente manter esses aprendizados ao longo da vida? Principalmente por esse fator adaptativo do cérebro. Com o envelhecimento, tudo que ele aprende, ele se torna especialista, tende a ficar mais restrito. Então, ao envelhecer, mantendo a capacidade dele de aprender, mantendo hábitos de estimulação cognitiva com novidade, variedade, um grau de desafio crescente, ou seja, sempre se mantendo desafiado, isso previne alguns declínios cognitivos que podem acontecer com a idade. Quando o cérebro ele fica sempre na monotonia ao longo da vida, ao envelhecer, ele tende a permanecer só com as conexões que usa. Fazendo uma analogia, seria só manter em casa a luz acesa do cômodo que eu estou. Agora, se eu me mantenho em movimento, sempre trocando ali de atividades, eu mantenho todas as luzes acesas. Então, eu mantenho o cérebro realmente mais ativo e mais capaz de aprender, mesmo no envelhecimento. Olívia, a gente tem, como ser humano, parece que a gente vê as pessoas, eu não sei se é uma coisa social mesmo, mas a gente vê, conforme vai envelhecendo, fazendo menos coisas, se arriscando menos e fazendo sempre as mesmas, né? Exatamente o oposto do que você está dizendo pra gente, né? Tem as pessoas que são, eu brinco e falo que elas têm rodinha no pé, que são assanhadas, que são ótimas, mas a gente então tem que estimular sempre isso. Sim, a gente tem que equilibrar um pouco a tendência natural que o cérebro tem de economizar energia. É natural que ele prefira aquilo que eu já conheço, que eu prefira a atividade que eu já estou acostumada. Mas uma dose de desafio também é importante para mantê-lo aprendendo. Porque é só assim que eu consigo manter a capacidade dele de aprender. Não que eu vá usar tudo que eu aprenda constantemente, mas manter a capacidade de aprendizado ao longo da vida é o principal do estímulo cognitivo. Então, um pouquinho de descanso, um pouquinho daquilo que é mais a minha zona de conforto e também um pouquinho de desafio. A vida é feita desse equilíbrio, igual da de bicicleta. Não dá para pender só para um lado ou para o outro, preciso manter o meio. E o método Supera aplica esses princípios de que maneira? Sim, o método Supera ele segue os princípios de novidade, variedade e grau de desafio crescente. Novidade por quê? Durante as aulas Supera você experimenta estímulos muito diferentes da rotina, que você não experimentaria em outros momentos da vida, ou do trabalho, ou do estudo. A variedade, porque sempre eu vou alternar entre esses estímulos. O cérebro ele trabalha com órgãos dos sentidos. Tudo que ele processa vem dos órgãos dos sentidos. E a variedade traz
mais estímulos para o cérebro integrar ao perceber o mundo. Então, a variedade tem esse papel. E o desafio crescente para mantê-lo aprendendo. Então, eu aprendi contas de soma no ábaco. Se eu só fizer contas de soma no ábaco, eu vou me manter constante. Mas, em seguida, eu vou aprender a subtração também, vou aprender a divisão, para aumentar o grau de desafio e potencializar esse grau de aprendizado também do cérebro. E o que melhora a gente fazendo isso? Quais são os números assim, o que a gente previne, ou doenças? O que traz de bom para o ser humano isso? Essa pergunta é excelente. Ao mudar o estilo de vida, incluindo esses 3 elementos que o Supera trabalha, o principal ponto é trabalhar a flexibilidade. Isso, ao meu ver, é a maior vantagem de tudo. Porque eu me mantenho flexível no envelhecimento, eu me mantenho aprendendo. Isso impacta todas as áreas da minha vida, tanto pessoal quanto profissional, por ser aberto ao novo, por trabalhar o pensamento crítico também. E no lado da saúde, eu confirmo um conceito que se chama reserva cognitiva. Reserva cognitiva é quando, ao aprender mais, ao trabalhar mais habilidades cognitivas, eu previno que os sintomas de uma possível doença degenerativa me acometam mais rápido. É como se eu tivesse realmente uma poupança no cérebro. A gente guarda o dinheiro na poupança para, no momento que eu parar de trabalhar, eu utilizar essa reserva. A reserva cognitiva é a mesma coisa, né? Na mesma analogia. Quando eu trabalho intelectualmente essas habilidades, quando eu tiver algum problema que vai fazer com que eu perca essas habilidades, essa reserva vai sustentar a minha qualidade de vida por mais tempo. Então, não que eu evite a doença, mas eu previno o grau de gravidade dos sintomas que qualquer doença neurológica ou demência possa acometer. Quer dizer, então é um método que você já pode fazer em qualquer idade, né? E qualquer idade. Você está falando de uma reserva, mas pessoas com idade mais avançada se beneficiam também desse método? Também. Essa é a mágica do cérebro. Você consegue fazê-lo se adaptar independente da idade. Lógico que mais jovens eles vão se adaptar com mais velocidade, mas os idosos também se beneficiam, incrementando a reserva que ele já tem acumulado ao longo da vida. De que maneira na prática vocês aplicam o método? O método ele funciona em aulas semanais de 2 horas. Cada aula ela é estruturada em etapas. Então tem uma acolhida, tem um momento de socialização importante, tem um momento de treino do ábaco, que é uma calculadora milenar oriental, que trabalha a matemática de um ponto de vista mais visual e não tão abstrato. Depois os cálculos com o ábaco. Temos ferramentas variadas como o Tangram, alguns quebra-cabeças, desafios específicos como Sudoku, Vitória e outros desafios de raciocínio lógico, neuróbicas e jogos. A aula sempre termina num jogo, num super alto astral. Então, além de trabalhar habilidades cognitivas, eu trabalho a socialização e os estados emocionais mais positivos. Tem algum trabalho desenvolvido com a parte física junto? A parte física dentro dos próprios jogos e das atividades em grupo. Nós temos, dentro dessas atividades, algumas são preparadas com dança, com música, com movimentos variados. Os alunos saem da sala, vão fazer algo do lado de fora da sala de aula, no quintal, numa área aberta. Então, cada aula ela vai ser única. Ela tem um roteiro preparado para aquela faixa etária, para aquela turma, e envolve, sim, movimento corporal. Não envolve uma atividade física como a academia, mas envolve um movimento junto com a percepção. A gente trabalha a percepção como um todo. Ginástica para o cérebro é o assunto de hoje do Band News em Forma. A nossa convidada é a neurocientista Lívia Ciatti. Ela está conversando com a gente sobre o método Supera, que promove diversas atividades de ativação neural. E vocês, Lívia, têm até um público que vai prestar vestibular, né? Para ajudar justamente na memorização. Como é que funciona isso? Muito bem lembrado. Bom, memória é uma das habilidades cognitivas treinadas no Supera, e ela depende de 2 elementos que são chave no método, que é a atenção e as próprias estratégias de memorização que fazem parte das aulas. A atenção, porque ela é a porta de entrada. Então, se eu trabalho a atenção, e no Supera ela é trabalhada com ábaco, a capacidade de focar a atenção, de inibir distratores do ambiente. Se eu fortaleço a atenção, eu já, por si só, melhoro a memória.
E nós temos estratégias de memorização que podem ser utilizadas como recursos ali em momentos mais tensos, como uma prova de vestibular. E aí as pessoas procuram vocês para ajudar a estar mais tranquilo e fazer isso tudo? E se a gente fica preocupado ou nervoso, a gente tem mais dificuldade, Lívia? Tem sim. O estresse, ele é um sabotador da memória, né? Se nós liberarmos cortisol, ficarmos estressados, vai dar aquele famoso branco. E o fato de aprender estratégias de memorização também traz um pouco de tranquilidade. Então, se ele sabe que em matemática ele vai ter dificuldade de memorizar uma fórmula, ele consegue usar uma estratégia semântica, mnemônica, que usa letras para memorizar aquela forma, e assim ele fica mais tranquilo no momento da prova. Isso é muito legal, e eu cheguei a ver alguns depoimentos de pessoas mais idosas que fizeram o método com vocês, muitos falando de traumas que tiveram no passado, né, e que o método, de alguma maneira, aliviou, né, ajudou essas pessoas a lidar com esses traumas. E quando a gente fala de ativação neural, fica parecendo algo tão intelectual, mas tem uma aplicação no comportamento social, né? Muito, muito. Apesar de não ter uma abordagem terapêutica, né, quando você cita traumas, o Supera, ele não tem nada terapêutico, ele não é uma consulta com um psicólogo, por exemplo. Mas ele faz, através do lúdico e através dos temas que são trabalhados, discussões para promover a metacognição. Metacognição é a capacidade que os humanos têm de pensar sobre como eles mesmos pensam. Então, quando eu paro em uma discussão em grupo, eu penso, poxa, eu tenho pensado de tal forma, ou eu vivi tal coisa, e eu julguei de tal maneira. Ao refletir sobre como eu penso, pode trazer essa sensação de alívio ou uma sensação de clareza sobre a vida. Então, isso é um benefício conquistado ali pela socialização e as atividades em grupo. Muito bom, quero agradecer demais a entrevista com a neurocientista Lívia Ciatti, conversou com a gente sobre o método Supera de ginástica para o cérebro. Lívia, muito obrigada, parabéns pelo trabalho de vocês e até uma próxima. Eu que agradeço, muito obrigada. Tchau, tchau. O Band News Informa abre os microfones agora para falar sobre um assunto que interessa a todos nós, mas que ao mesmo tempo ainda é cheio de tabus e traz muitas dúvidas. Eu tô falando de senescência, ou numa tradução livre aqui, o processo natural de envelhecimento das nossas células. Hoje a gente dispõe de várias ferramentas para que esse processo evolua de forma saudável, promovendo algo que a gente sempre discute aqui no Band News Informa, que é ter uma vida longeva com qualidade. Como que a gente faz isso? Será que suplementação é um dos caminhos? Quem vai entrar nesse papo com a gente agora é a Érica Zago, nutricionista e gestora de marketing da Nutrify. Érica, seja bem-vinda aqui ao programa. Obrigada, que introdução maravilhosa. É um tema realmente muito, muito complexo de se falar e cheio de detalhes que são até um pouco perigosos, né? Quando a gente fala de anti-envelhecimento, parece que a gente está tentando evitar algo que é absolutamente normal, o que a gente só busca realmente é envelhecer da melhor maneira possível, né? Com mais longevidade saudável. É isso que é o foco de qualquer pessoa que estuda hoje a senescência ou a senilidade, né, que a gente pode também trazer para essa conversa. Obrigada pelo convite. Que legal, bom, o prazer é todo nosso e é uma palavrinha que pode parecer tão distante, né, das pessoas, essa palavra senescência, então vamos explicar um pouco melhor para o nosso ouvinte do que a gente está falando. Pode até parecer, não sei, uma doença, né, algo tão grave, mas o que quer dizer esse conceito, né, senescência? Nada mais é do que o próprio envelhecimento mesmo, né? Hoje existe um termo na ciência muito, que tem se falado, é algo muito novo mesmo, que seria a modulação do SASP, né? Que a senescência está aí incluída dentro dessa sigla. O que seria essa modulação? Você evitar que essas células, elas respondam de uma forma errada a tudo que a gente faz aí de errado, seja se alimentando mal, seja o estresse, seja o próprio processo mesmo de envelhecimento celular, álcool, fumo, tudo isso que pode fazer com que as células não respondam bem, né? Então, a senescência é esse envelhecimento mesmo, e o SASP seria um conjunto de moléculas que são secretadas pelas células.
E essas moléculas, elas podem ser diferentes de acordo com o próprio gatilho aí da senescência, né? Então, por exemplo, a obesidade faz com que algumas células respondam de uma forma, e a própria senescência dessas células também aumenta o risco de obesidade. Então, é um ciclo que o nosso organismo vai aí buscando equilíbrio o tempo todo. E hoje, Érica, a gente busca, como você tinha dito, não se entregar, é isso, ao envelhecimento, ou é envelhecer, passar por esse processo da melhor maneira, né, através de atitudes nossas e também de mudanças de hábito ou ingerindo coisas que possam realmente ajudar a gente, é isso? É exatamente isso. Então, a gente já sabe que a gente vai envelhecer. Então, como fazer com que isso seja melhor, né? Enquanto nutricionista, assim, a vida inteira a gente passa fazendo escolhas alimentares para que a gente tenha entrega da maior quantidade possível de nutrientes ao nosso organismo. Só que é fato que, se a gente pegar uma recomendação básica da Organização Mundial da Saúde, é que para uma pessoa ser considerada aí uma alimentação saudável, essa pessoa deveria ingerir pelo menos 5 porções diferentes de vegetais ao longo do dia. E se a gente para, e eu tenho certeza que nesse momento está todo mundo pensando aí, será que eu consumo 5 porções diferentes de vegetais ao longo do dia? A gente vê que não. E de onde vem isso? Porque assim, cada vegetal, cada fruta, conforme eles têm cores diferentes, eles estão entregando para a gente nutrientes diferentes. Então, o verde te entrega, o amarelo te entrega outros nutrientes, o vermelho, e isso tudo vai fazendo com que a gente tenha um consumo de nutrientes que são importantes para modularem aí esse processo de envelhecimento celular. E quando a gente vê que a gente não consome tudo isso, por que não buscar, de uma forma até mais concentrada, esses nutrientes na forma de suplementação? E hoje, grande parte do meu trabalho é exatamente pensar em como esses nutrientes deveriam ser entregues aí, para que a gente pudesse ter acesso a eles. Então, vou dar um exemplo claro aqui, que hoje todo mundo fala da cúrcuma, né, da curcumina, como um alto poder antioxidante, anti-inflamatório. Mas aquela cúrcuma que a gente usa como tempero, colocando lá no meio do cozimento do feijão, essa cúrcuma é muito pouco absorvível. Então, não seria exatamente só isso que vai ajudar a gente. Então, lógico que isso ajuda um pouco, mas a gente precisa realmente de nutrientes de uma forma muito concentrada sendo entregues para que nos ajudem aí nesse processo de controle ou de modulação da senescência celular. Quer dizer, a suplementação, ela vem para literalmente suplementar, né? É algo complementar aos nossos hábitos alimentares. Um não substitui o outro, é isso? Exatamente. Então, lógico, quando você pensa ao longo do dia, quando você consegue ter um consumo muito grande de antioxidantes, né, de micronutrientes, de compostos bioativos, eu só dei um exemplo aqui que foi da cúrcuma, mas tem o resveratrol, tem o licopeno, né, que vem do tomate, os polifenóis, as antocianinas, tudo aqueles micronutrientes que estão lá, principalmente nas frutas e nos vegetais, se a gente não consegue realmente ter um consumo muito grande desses alimentos, que são fonte desses nutrientes, é melhor que a gente suplemente mesmo, para garantir que eles vão chegar em alta concentração nas nossas células. E quais são eles, e assim, quais são esses envelhecimentos, né? A gente fala sobre radicais livres, a gente fala o que realmente faz diferença e quais são essas substâncias ou suplementos que a gente deveria buscar e que hoje são, assim, comprovados que ajudam nesse processo? Bom, o que é comprovado mesmo são as vitaminas e os minerais antioxidantes, né? Como exemplo, a vitamina C, vitamina E, zinco, selênio, esses são super comprovados enquanto vitaminas e minerais que estão presentes principalmente aí nos vegetais, né, nas frutas, nos vegetais, estão bem presentes. Então, se você tem uma dieta bem rica nesses vegetais, aí você consegue ter um bom consumo. Outros, a cúrcuma, como a gente disse, então, que a gente conhece aí muito como tempero, ela tem um alto poder antioxidante, anti-inflamatório. O resveratrol, que é bem encontrado na semente de uva, né, ou na semente ou até na casca da uva, por isso que inclusive muita gente fala em tomar uma taça de vinho, né, mas a quantidade de resveratrol ali nem é
tão alta assim, mas tem resveratrol ali também. Os polifenóis presentes em grande parte na casca de frutas também. Então você vê, sempre que a gente fala de vegetais e frutas, parece que tá ali, né? Tá ali a riqueza mesmo dos antioxidantes. E eles estão justamente, esse papel que você falou, de modular a produção de radicais livres, que eles causam realmente envelhecimento. Então, essa modulação é muito feita através do consumo desses alimentos. A prevenção de doenças, então, assim, você evitar a obesidade também ajuda muito na prevenção dessa produção, porque, queira ou não, a obesidade é uma inflamação, então essa inflamação aumenta a produção de radicais livres. Então, a prevenção da obesidade e dos maus hábitos que a gente já conhece, principalmente o fumar, beber e também o sedentarismo, né, que a gente deveria evitar. A exposição ao sol é como é que ela chega a ser, a gente sabe sobre a vitamina D bastante com ela, mas ela chega a ser um hábito que pode ser ruim em algum momento? Se promover, ou seja, se for excesso, pode sim ser interpretada como uma inflamação ao seu corpo, né? Então, o excesso de sol também não faz bem, não. Mas aquele ponto de causar queimadura mesmo, né? Quando a gente queima, descasca, isso tudo já é excesso também, não é bem-vindo. Oi, Informers, daqui a pouco tem mais da entrevista com a Érica Zago, nutricionista, que está conversando com a gente sobre suplementação. Camila, a gente tem falado muito hoje aqui no programa sobre envelhecimento saudável e tem um alimento que é essencial na nossa dieta e que tem um papel muito importante nesse processo, a cebola. Você é do time da cebola ou do alho? Eu sou mais da cebola do que do alho, mas na cebola só como tempero. Quem vai convencer a gente a comer cada vez mais cebola é a repórter Lorena Pelanda, que fala com a gente diretamente de Curitiba. Vem que tá na mesa! Crua, cozida, em molhos ou em conserva. A cebola é um dos alimentos mais consumidos no mundo e todos os dias está presente na mesa de muitos brasileiros. Com sabor marcante, baixa caloria, a cebola é fonte de antioxidantes que combatem os radicais livres que causam envelhecimento precoce e previne contra alguns tipos de câncer. O alimento também fornece minerais e a fonte de fibras, segundo a nutricionista Nathalie Marques. São ricas em antocianina, principalmente as roxas. São ricas também em quercetina, um poderosíssimo antioxidante que está associado à redução da pressão arterial, diabetes e doenças cardiovasculares. São ricas também em vitaminas e minerais, como vitaminas do complexo B, vitamina C, que é uma aliada à manutenção da nossa imunidade, pele e cabelo. Em média, o brasileiro consome até 8 quilos de cebolas por ano. Apesar dos benefícios, ainda há muitas pessoas que deixam o alimento de lado por opção e até mesmo restrição alimentar. Quem tem síndrome do intestino irritável deve ter muita atenção ao consumo das cebolas, principalmente ao consumo dos frutanos. A cebola é ingrediente principal de uma famosa sopa feita há 50 anos em um restaurante de Curitiba. São quase 3 toneladas de cebolas consumidas toda semana no estabelecimento. Mas como faz para cortar o alimento sem chorar? A sócia proprietária do restaurante, Tayana Rey, dá algumas dicas. Então, uma das coisas que a gente faz aqui é colocar a cebola na geladeira. Então, na hora de cortar, ela elimina um pouco do gás que é liberado. Ajuda bastante. Usar uma faca bem afiada. Quando você corta ela com uma faca com um corte mais preciso, ela também libera menos gás na hora que tá vindo, né? De deixar, às vezes, uma tigelinha com água, ou até cortar do lado de uma pia e deixar uma água um pouquinho corrente ali, que bastante parte desse gás vai para a água ao invés de vir para os olhos. A ideia de utilizar um equipamento de proteção para cortar uma cebola pode parecer estranha, mas também funciona. O Band News Informa está no ar, hoje falando sobre envelhecimento celular e como ter uma vida mais longeva e com qualidade. A nossa convidada é a nutricionista Érica Zago. Érica, tem como a gente selecionar faixas etárias que vão absorver melhor
esses suplementos que a gente falava há pouco, ou vale para qualquer idade se suplementar? Vale para qualquer idade, sem dúvida nenhuma. É óbvio que quanto mais jovem, a gente compreende que a saúde intestinal está melhor, então a capacidade de absorção dos nutrientes também é melhor. Com o passar do tempo, como tudo, né, tende a mudar um pouquinho. Então, nos idosos, essa capacidade de absorção já não é tão boa, portanto, às vezes até a necessidade de suplementar doses maiores. Mas também sempre com orientação de médico ou de nutricionista, justamente por causa disso, porque sempre é perigoso que haja uma interação entre alguns nutrientes. Então, o momento certo de suplementar, a sinergia entre alguns compostos, né, alguns minerais, por exemplo, atrapalham a absorção de outros, então a orientação é sempre que se faça aí sob a supervisão de médico ou nutricionista mesmo, para que seja melhor absorvido. Então, evitar suplementos ao mesmo tempo, é isso? Porque às vezes a pessoa sabe que um monte de coisa funciona, né, então tem, eu gosto de ômega 3, eu gosto de cúrcuma, eu gosto de vitamina C, cálcio, ferro, sei que tudo isso faz bem, vou tomar tudo de uma vez. Nem sempre é assim que funciona, nem sempre tudo junto tem uma boa absorção. Uhum. Agora, Érica, se a pessoa, por exemplo, ela faz os exames dela lá de sangue e dá que o ferro tá bom, e dá que tá tudo bem, há essa necessidade, ela vai viver mais ou menos por causa dessa suplementação que é feita? Você sabe que existe uma grande polêmica em relação a essas referências, né, aquilo que a gente vê no laboratório lá, né, a referência seria de tanto a tanto, será que eu estou no meio, tá tudo bem? Então, a interpretação disso, hoje, quando a gente fala de nutrição, de medicina integrativa, né, a interpretação disso é muito exclusiva. Você tem que acompanhar muito de perto o paciente para ver se realmente aquilo está alterando, ou se já é um basal dela, mesmo com suplementação, ela consegue ter níveis saudáveis. Vou te falar que às vezes, quando a gente fala, por exemplo, vamos voltar para a cúrcuma, que acho que é o mais famoso, você não vai ver isso em nenhum exame seu, né? Então, quanto mais, é o que a gente tem percebido, melhor. Então, os estudos, inclusive, são feitos com doses bem grandes, porque a gente está falando de composto bioativo, é um nutriente, é completamente natural, né? Então, não existe muitos riscos de sobredosagem. Então, os estudos são feitos com doses até muito maiores do que aquilo que a gente usa no dia a dia. Então, para prevenção de envelhecimento, vale sim a suplementação de alguns compostos. Eu ia perguntar justamente isso, se vocês avaliam os riscos, né, da suplementação em excesso. O que vocês descobriram até agora? Aqui no Brasil, a gente tem um controle muito de perto sobre eficiência, eficácia e segurança, né? Então, são raros os suplementos que são permitidos no Brasil em dosagens que poderiam beirar aí o perigoso. Consigo nem te dar nenhum exemplo, mas sim, a gente sempre, para formular um suplemento aqui no Brasil, a primeira coisa que você tem que ver é se a legislação permite, em quais doses a legislação permite, e aí a gente vai para a ciência, e é na ciência que a gente observa que as doses são sempre muito maiores do que aquilo que a gente oferece aqui como suplemento. Eu sempre fico um pouco com receio de virar, você trocar exatamente o prato colorido por uma série de cápsulas. Seria um problema, né? Você aprender a comer, aprender a olhar, existe um prazer muito grande, né, nisso tudo também, né, um lado psicossocial, psicoemocional, enfim, envolvido nisso tudo. Exatamente. Eu acho que mais importante do que isso é a gente ter a opção, né? Então, você sabe que você não tem se alimentado bem por qualquer razão que seja. Vamos até falar de um paciente mais idoso que não tem, às vezes, nem muito apetite, né, para comer grandes porções de vegetais, e aí você acaba tendo que suplementar, porque isso é quase que medicamentoso para ele, né? Mas eu concordo que quanto mais possível via dieta, melhor. Mas ter a opção de ter a suplementação para te ajudar aí a complementar a dieta é muito bem-vindo, né? E a partir do momento que a pessoa começa essa suplementação, depois de quanto tempo que ela começa a colher de fato
os benefícios da suplementação? Porque, pelo que eu entendi do que a gente está falando aqui, esse suplemento ele vai melhorar a qualidade de resposta das nossas células, né, a diversos processos que acontecem no nosso organismo. É uma coisa de um dia para outro? Como é que funciona isso, esse tempo de efeito realmente da suplementação? Normalmente a gente passa uma vida fazendo mal para o nosso organismo, né? Comendo mal, o estresse, vários efeitos deletérios, e aí às vezes a gente quer em 2, 3 dias ou uma semana de suplementação ter benefícios. Então, eu te digo que isso tudo é longo prazo, às vezes está falando da vida toda, né? Do quanto você realmente precisa, quanto a sua dieta precisa de suplementação. Mas tem muitos suplementos aí que a gente fala para melhor qualidade de vida mesmo, que em pouco tempo você vê resultados não só físicos, até de bem-estar mesmo da pessoa, como nos exames mesmo. Então, quando você começa com uma suplementação de vitamina D, em 15 dias você já consegue ver diferença disso, né, via suplementação, e com a dieta você não conseguiria, dificilmente teria resultado. Algum resultado é notado, assim, fisicamente, assim, a gente consegue perceber? Você sabe que sim, né, principalmente quando a gente está tentando modular estresse mesmo, em muito pouco tempo, você entrando com vários nutrientes, e lógico que aí eu tô falando de estresse, cansaço mesmo, uma coisa muito mais física do que mental, né? O mental tem outras situações, mas a gente consegue sim ter resultados muito rápidos, porque é uma questão até de mudança de hábito alimentar, né? Por que hoje os shots matinais ficaram tão famosos? Então a pessoa toma lá limão com cúrcuma, glutamina, creatina, já faz um shotzinho de manhã cheio de coisa boa, né? Por que eles ficaram famosos e está na prescrição de grande parte dos colegas aí, médicos nutricionistas? Porque a pessoa já acorda fazendo algo de bom para ela. Então isso já muda até a mentalidade mesmo ao longo do dia, né? Eu já começo um dia mais anti-inflamatório, e isso você percebe que as atitudes ao longo do dia já vão mudando também. Então as respostas vêm não só pela mentalidade, mas também o aspecto anti-inflamatório de alguns nutrientes como gengibre, cúrcuma. Isso, para quem tem dor articular, em muito pouco tempo você consegue ver resultado, sabe? Então, de verdade, vale muito a pena. E faz muita diferença mesmo, Érica, eu estou dizendo principalmente articular, porque a gente vê os idosos principalmente, e muitos deles sofrem absurdamente em cartilagem, e são dores onde a própria fibromialgia ou artrose, essa degeneração toda, eles fazem realmente uma diferença, ou assim, é comprovado isso, ou clinicamente a gente vê que melhoram, mas não é comprovado, porque isso é uma maravilha, porque realmente quem tem um idoso na família sabe que isso é doído, né? E tenta-se de tudo, né? Tenta-se de tudo, sim, é comprovado. Tem um colágeno, que é o colágeno tipo 2, todo mundo acha que vai tomar colágeno, e o colágeno vai lá para a articulação para renovar cartilagem articular. Esse colágeno tipo 2, ele age especificamente em nível intestinal, diminuindo a inflamação. É muito gostoso, porque senão, para você ter esperanças além do medicamento, né? Muito bem, quero agradecer demais a entrevista com a nutricionista Érica Zago, gestora de marketing da Nutrify. Érica, muito obrigada pelos esclarecimentos, por ter conversado com os nossos ouvintes aqui sobre um assunto tão importante que é o envelhecimento celular, como a gente pode viver mais e melhor. Obrigada e até uma próxima. Obrigada, Érica. Obrigada, até. O Band News em Forma vai chegando ao fim. Hoje a gente falou de algumas vertentes relacionadas ao envelhecimento saudável. Falamos de atividades de ativação neural pelo método Supera. E falamos também sobre suplementação. E Camila, quando a gente junta essas duas vertentes, o pacote é poderoso, né? Pra gente ter um envelhecimento saudável. Né, Bruna? Porque a gente tem a gente fala muito na vida, o que você coloca para dentro, o que você consome, o que você se alimenta e o que você faz com você, né? Então, assim, esse tipo de trabalho do Supera, que você trabalha o cérebro, essa cognição, você te ajuda a ter uma saúde mental também saudável, né? A gente não abordou aqui falando do lado da psicologia, mas a gente sabe que isso tudo faz muita diferença para um envelhecimento, e são coisas que estão ao nosso alcance,
né? Então, assim, a atividade física está ao nosso alcance, a atenção com a suplementação, a gente já falou aqui em outros programas sobre o whey protein, né, o uso da proteína, sobre a creatina, o quanto ela ajuda no nosso cérebro, o quanto ajuda no nosso sistema nervoso central, a atividade física, que até uma pessoa com 80, 90 anos, ela tem muitos ganhos, comparado a quem não está fazendo nada. Então, assim, eu acho que o que está nas nossas mãos, e a gente precisa se responsabilizar por isso e tomar conta disso tudo, fazer com que isso esteja presente nas nossas vidas, para nós conseguirmos realmente viver melhor. Se a gente está tendo a possibilidade de ter mais anos de vida, a gente quer viver bem. Então, eu acho que tudo isso só soma para sermos mais educados com relação à nossa própria saúde. É isso aí, Camila. Quem quiser manter a saúde lá em cima com você, como é que faz? É só vir treinar comigo e conversar comigo. Tem gente que não está treinando lá, mas está tirando dúvida, e a gente está fazendo com que os neurônios fiquem bem ativados, experimentando coisas novas no Instagram, no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Tchau, Bruna, e tchau, ouvintes, até a semana que vem. Lembrando que o programa fica disponível na íntegra no site bandnewsfm.com.br, na aba Colunistas. Tem também uma playlist no YouTube e um perfil no Spotify. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News Informa.